Pai de meus irmãos, mais uma vez, graças a Deus por esta rica oportunidade. Estamos aqui estudando a tua santa e bendita palavra, em continuidade com o nosso estudo aqui do segundo trimestre, lição de número 2, hoje, que seria a lição de domingo, que tem como a data de 12 de abril de 2020. O título da nossa aula, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, Vamos fazer a leitura do nosso texto áureo, depois na sequência a verdade prática, e depois estaremos lendo a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz o seguinte, irmãos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já diga de passagem para os irmãos aqui, grave ou grife na sua Bíblia, irmãos, a palavra em Cristo. Depois eu vou estar comentando alguma coisa para os irmãos ali, algumas coisas que vai acrescentar um pouco mais o nosso conhecimento aqui no estudo dessa carta do apóstolo Paulo. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Mais uma vez, a palavra em Cristo. Guarde bem isso, porque eu tenho certeza que vai nos ajudar muito nesse nosso estudo, não só desta aula hoje, mas nas demais que vão ter a sequência do nosso estudo. A leitura bíblica em classe, irmão, se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3, versículo 4, e também os versículos 9 ao 14. Então, todo a leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 1 desta carta aos Efésios. Então, o versículo 3 diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Confio para os irmãos, grave ou grife aí, irmãos, na sua Bíblia, ou onde eu estar fazendo algum estudo, para os irmãos poderem estar dando continuidade, que não vão ver que coisa interessante que há com relação a essa palavra em Cristo, nele, dele. Vamos ver que há assim, umas coisas muito interessantes para a gente poder estar aprendendo aqui nessa aula de hoje. No versículo 4, como também nos elegeu nele, olha aí, irmãos, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, novamente, em amor. Versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11, nele, irmãos, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Prosseguindo, versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, novamente. Versículo 13, em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, novamente, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, aleluia, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, nós observamos aqui nessa nossa leitura bíblica em classe, e também na verdade prática, que há algumas conotações, vamos dizer assim, algo expressando que Paulo procura enfatizar nele, em Cristo, dele. Irmãos, para a gente ter a consciência, já acima de tudo, que Paulo está mostrando, irmãos, que nós devemos ter a nossa mente, o nosso intelecto voltado para onde? Para Cristo, em Cristo, nele, por ele, dele. Então a gente observa que tudo vem dele, irmãos. O que somos, o que fazemos, o que vivemos, nos movemos, tudo é dele e é para ele. Então, observa que Paulo procurou deixar bem enfático, frisar isso aí nos seus estudos. E depois vai continuar dando mais uma palhinha com relação a esse termo dele, nele, em Cristo, tudo para a nossa compreensão e para a nossa meditação. O objetivo da nossa aula, irmãos, de hoje, objetivo geral, esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. O tópico 1, hoje nosso estudo são praticamente 3 tópicos. O tópico 1 fala sobre refletir a respeito da nossa posição em Cristo. Olha lá, novamente, em Cristo. Então esse é o primeiro tópico, depois com seus consecutivos subtópicos. O tópico 2
evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, que não é fácil, né, irmãos? Então a gente observa que somente aqueles que realmente têm a mente de Cristo nos lugares celestiais é que realmente vai conseguir ter uma mente cristocêntrica aqui neste mundo que vivemos. O tópico 3, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Amém, glórias a Deus. Então a gente observa mais uma vez que é algo que não depende de nós, irmãos. É dom de Deus, né? Graças a Deus. Então, um fator importante quando a gente estiver falando do amor de Cristo, evangelizando, pregando a sua palavra, é deixar bem claro, irmãos, que não é nós, não somos nós que somos merecedores ou que fazemos alguma coisa, mas que tudo é de Deus, em Cristo Jesus e através do Espírito Santo trabalhando, irmãos. E a Santíssima Trindade, uma doutrina gloriosa para nós, trabalhando, nos envolvendo e mostrando para não somente nós, mas para todos os pecadores, que é Ele que faz a obra em nossas vidas. Glórias a Deus. Muito bem. Prosseguindo aqui, irmãos, eu vou, nessa aula de hoje, como assim, uma aula assim... bem profunda, irmãos, assim como as demais, a gente observa que a gente não vai ter tempo para poder, irmãos, sabe, esgotar todos os assuntos, todo o que for falado, mas, irmãos, uma coisa é certa, mesmo que eu não leia todos os subtópicos de cada tópico, o importante é a gente ter em mente o seguinte, irmãos, que a gente tem que ler a revista durante toda a semana, eu sempre procuro falar isso para os irmãos, e quando chegar no domingo, quando a gente estava reunindo, e creio que em breve vamos voltar novamente, em nome de Jesus, estarmos reunidos outra vez na casa do Senhor, que aí os irmãos possam estar expondo as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus comentários, mas o importante é que os irmãos leiam toda a revista, né? Toda semana, todos os dias da semana, se possível, né? Para que a gente venha ter realmente a compreensão do assunto que está sendo tratado. Porque às vezes a gente começa a ler aqui agora, numa aula como essa nossa, que está sendo gravada, às vezes a pessoa fala, mas o irmão Clamir não leu o subtópico 1 do tópico 2, o irmão Clamir não comentou, não explicitou 100%. É que muitas vezes, irmãos, não dá para a gente poder falar tudo. Que a nossa intenção aqui é, irmãos, resumir o máximo para poder expor para os irmãos, para que às vezes o vídeo não fica muito grande e também não canse os irmãos de ficar, às vezes, ouvindo ou vendo, né, esse vídeo. Né? Então, fica aí a dica para os irmãos poderem estar estudando, lendo durante a semana, para que depois, quando a gente for comentar ou a gente estiver resumindo alguma coisa, às vezes os irmãos ficam pensando que a gente quer, às vezes passar por cima, não quer expor tudo o conteúdo, mas aqui às vezes o tempo não não nos cabe, às vezes, nos deixar, irmãos, expor tudo da maneira como está sendo falado. Então a gente procura resumir o máximo possível. Introdução da nossa aula de hoje, irmãos. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Olha que coisa linda, irmãos. Então vale a pena ressaltar, eu vou estar sempre ressaltando para os irmãos, não somente nessa aula, não somente como eu falei na aula passada, mas em todas as demais aulas, irmãos. Temos que ter uma mente voltada para Cristo. Se nós quisermos compreender o segredo, esses mistérios dessas bênçãos espirituais, temos que ter a mente de Cristo. Não se esqueça que Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele comentou que existe o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Então ele fala que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Então não adianta eu querer, Claudemir, ter uma mente carnal e compreender as coisas espirituais, que não vai acontecer, mas eu vou ficar patinando, vai se passar o tempo, aí vai cair naquela palavra que diz o autor aos Hebreus, que já era para nós sermos mestres, então somos crianças, meninos, precisando o quê? De leite, para poder ter o conhecimento ou o crescimento. Então a gente tem que procurar o quê, irmãos? Focar as coisas espirituais, mas na mente voltada para quem? Para Cristo. Porque a gente observa que as coisas de Deus, as coisas espirituais, irmãos, elas se discernem espiritualmente. Então, se a gente não pensar assim, nós vamos sofrer, infelizmente, não vamos aprender, não vamos crescer também para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, a gente observa que essas bênçãos espirituais, o cristão tem que ter uma mente espiritual para poder discernir e compreender qual que é a profundidade, né, dessas bênçãos e desses mistérios. Desde a eternidade, aprove a Deus executar o plano da restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério lá, irmãos, um mistério que estivera oculto desde os tempos, né? Desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. E se a gente observar aqui, irmãos, uma coisa interessante, que Paulo depois vai tratar lá no capítulo 3, a gente vai chegar lá, no versículo 18, versículo 19, Paulo vai falar que para que a gente venha o quê? Ter a consciência, irmãos, do quê? Do comprimento, da largura, né?
da altura e da profundidade do conhecimento de Cristo. E eu vi um pastor americano ensinando, falando sobre esse versículo, comentando. Se a gente observar, tanto a largura, irmãos, como o comprimento, a altura e a profundidade, irmãos, ela faz o tamanho, o desenho de uma cruz. Observe, irmãos, a questão da largura e do comprimento. É aquela parte que vai aqui na cruz de Cristo. Aí depois ele fala da altura e da profundidade. Olha só, irmãos, do céu e até a terra e até as profundezas da terra. Então é uma coisa gloriosa. Quando a gente começa a observar e ver, irmão, como Deus é glorioso, como Deus é maravilhoso, e a gente observa como, irmãos, é magnífico a gente estudar a palavra de Deus e ver como o nosso Deus, ele, aleluia, irmãos, é coisa gloriosa, irmãos. A gente sente um gozo na alma, uma coisa que vai assim, irmãos, sabe, vai queimando, vai brotando, e aí a gente fica realmente, irmãos, deslumbrado em ver como o nosso Deus é maravilhoso. E aí a gente começa a imaginar e ver o quanto de pessoas que ficam, irmãos, nessa esfera natural, nessa esfera carnal, e não conseguem desenvolver um pouco mais, irmãos, para poder compreender esse glorioso mistério. Aleluias, glórias a Deus, que o Senhor tem nos concedido. Por isso eu volto a afirmar com os irmãos, meus queridos, o batismo com o Espírito Santo, a busca pelos dons espirituais, irmãos, ela é essencial nos nossos dias, ela é essencial para nós, se nós quisermos compreender e procurar, às vezes, entender ou desvendar, irmãos, algum mistério, às vezes, oculto, que o Senhor tem para nos mostrar, mas infelizmente mente carnal não vai compreender. Tem que ter mente espiritual, mente focada nos lugares celestiais. Aleluias. Muito bem. O subtópico, ou melhor, o tópico 1 da nossa aula de hoje, irmãos, tem como título a nova posição em Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Então a gente observa que se eu sou nascido de novo, eu tenho que demonstrar e tenho que me portar como o quê? Uma nova posição, uma nova atitude, uma nova criatura. Então no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Aleluias, glórias a Deus. E se a gente observar o capítulo 2, irmãos, da carta de Paulo aos Efésios, o versículo primeiro fala: e vos vivificou, ou vos tornou vivo, estando vós mortos. Olha que coisa linda. Então a gente observa que Deus, irmãos, ele é, aleluia, ele é maravilhoso com relação ao seu plano de salvação, de redenção da humanidade. Então, mesmo antes da gente requerer alguma coisa ou falar, expor, não, irmãos, Deus já nos mostrou que o seu amor vai muito mais além do que interrogações que a gente possa dizer, falar e querer mostrar, ou dizer que, não, Deus já está demonstrando que Ele, irmãos, no passado, já tem nos amado, já tem nos, vamos dizer assim, irmãos, de uma forma assim, direta dele, nos escolhidos, para sermos seus filhos e moradores eternos, juntamente com Ele e com o Senhor Jesus Cristo no céu. Então tivemos que é coisa linda, é coisa gloriosa. O pastor Cho, não sei se os irmãos já leu algum livro dele, ou aquele livro chamado A Quarta Dimensão. Ele comenta que tem coisas, irmãos, da nossa vida, nessa esfera que a gente entende como espiritual, que o cristão só vai compreender se ele procurar buscar a Deus. Ele fala em humildade, em oração, buscando em outra dimensão os mistérios ocultos que a mente carnal não consegue compreender. Então é isso que eu estou falando para os irmãos, a gente tem que procurar, irmãos, focar nisso. Se quisermos compreender ou desvendar, irmãos, esses mistérios que Deus, como Paulo falou, que nos tem abençoado, que nos lugares celestiais, irmãos, nos lugares celestiais, as bênçãos, irmãos, a gente começa a pensar assim, irmãos, não dá para imaginar a questão dessas bênçãos espirituais, mas é coisa gloriosa. É coisa maravilhosa que a gente vai estar, depois aos poucos, vendo aos pouquinhos aqui, estudando e procurando compreender a quantidade ou a magnitude dessas bênçãos espirituais em Cristo. Aí o subtópico 1, Paulo começa aqui, irmãos, com uma doxologia. O que seria uma doxologia, irmãos? A doxologia, na palavra no grego, doxa, significa glória, logia, palavra. Então, vamos dizer assim, doxa glória, logia palavra. Então, Paulo está dizendo o seguinte, é como você expressar palavras de glória, de louvor, de adoração, de exaltação, aquele que merece toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a adoração, que é o nosso Deus e o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está querendo mostrar para nós o seguinte, irmãos, não tem como Claudemir adorar a Deus, glorificar, magnificar Ele, se não tiver realmente um espírito de adorador na sua vida. Não tem como começarmos a falar essa doxologia, essas palavras de enaltecimento, se no meu coração eu não estiver totalmente voltado para Ele. Então, quando Paulo escreve o primeiro capítulo aqui aos Efésios, aqui a partir do versículo 3 que a gente estava estudando,
Nessa aula de hoje, vamos ver, irmão, que Paulo fala de coisas lindas, gloriosas, envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, é um trabalho conjunto, harmônico, perfeito, irmãos, entre Pai, Filho e o Espírito Santo. Irmãos, é coisa gloriosa. Por isso, irmãos, vale a pena nós nos deleitarmos e procurarmos realmente. Irmãos, é como dizia ou diz um louvor, um hino antigo, é navegar, irmãos, no oceano do Espírito, é poder estar realmente, irmãos, mergulhando nessa profundidade do conhecimento, irmãos, do agradecimento, do engrandecimento do nosso Deus, porque, irmãos, é coisa gloriosa, aleluia, coisa maravilhosa para nós, aleluias. E aí, prosseguindo aqui, irmãos, aí Paulo, após expor os versículos de abertura da epístola, versículo 1 e 2, ele dá seguimento, né? Eu vou partir agora aqui um pouquinho mais para baixo, né? Aqui ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá, irmãos, ó, Deus, uma das pessoas da Santíssima Trindade. No versículo 3, onde bendito significa digno de louvor. Então Paulo está expressando realmente no seu coração, na sua alma, que ele merece, que ele é digno de louvor e adoração. O apóstolo dá a sequência até o versículo 14, tá vendo, irmãos? Por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e as suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, no versículo 6, ou para louvor da sua glória, no versículo 12 e 14. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, o Pai e o Filho. Uma clara referência à Santíssima Trindade com ênfase à natureza divina de Jesus, seu Filho. Então a gente observa que, ao mesmo tempo que Paulo está expressando o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele começa, mas depois ele complementa, como foi para os irmãos, esses versículos, que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tem feito essa obra, e complementando com o Espírito Santo, que nos selou, aleluias. Então a gente observa que Paulo está tributando glória, honra e louvor, irmãos, adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí a gente, às vezes, lê assim de uma forma assim meio grotesca, fala, mas não consegui compreender, irmão Claudemir. Leia novamente, peça para o Espírito Santo compreender. A gente vai começar a lembrar do que Paulo escreveu aos irmãos lá em Colossos, capítulo 3. Se já ressuscitasses com quem? Com Cristo. Pensai na onde, irmão Claudemir? Nas coisas do céu, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha que coisa linda, irmãos, é coisa maravilhosa. Então, irmãos, como é gostoso quando a gente começa a estudar e vermos a grandeza do nosso Deus, do seu amor, das suas maravilhas para conosco, homens e mulheres tão pequenos, tão falhos, tão pecadores, mas mesmo assim o Senhor tem nos amado e continua com o seu amor, irmãos, é infinito, irmãos, é glorioso, aleluias. Prosseguindo, segundo o subtópico 2, irmãos, agora, o subtópico, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui não está pensando em casa, carro, dinheiro, fama, riqueza, não, irmãos. O que Paulo quer mostrar para os irmãos é que as bênçãos espirituais é muito, mas infinitamente maior que tudo isso, irmãos. Eu não quero dizer, irmãos, que você não tem que arranjar a sua casa, não é isso que eu quero dizer. Mas o que Paulo quer mostrar para os irmãos aqui é que as bênçãos espirituais, mas elas sobrepujam, elas estão acima dessas bênçãos materiais que o Senhor nos concede gratuitamente também. Então, isto é, o reino, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. E aí que ele começa a falar o que? Quais são essas bênçãos? Quais seriam? Deus nos elegeu para sermos santos. Aleluia! Do capítulo 1, versículo 4. Predestinou-nos para sermos filhos. Capítulo 1, versículo 5. Nos fez agradáveis para si. Capítulo 1, versículo 6. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Aleluia! Capítulo 1, versículo 7. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Capítulo 1, do versículo 8 ao 12. Revelou-nos a palavra da verdade. Capítulo 1, versículo 13, parte A. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Capítulo 1, versículo 13, parte B. Ainda garantiu a validade da promessa. Capítulo 1, versículo 14. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Irmãos, verdadeiramente, se a nossa mente não estiver focada naquilo que Deus planejou, que Deus, vamos dizer assim, irmãos, arquitetou e que Cristo concluiu e que o Espírito Santo tem para nos revelar, irmãos,
tenho certeza que as coisas terrenas, que as coisas passageiras, irmãos, não é suficiente para a gente poder imaginar. É por isso que a gente tem que começar a imaginar e pensar, quando Paulo escreveu essa carta, qual que era a mentalidade de Paulo passar para os irmãos em Éfeso e para todos aqueles que iriam ler essa carta. Será que o propósito de Paulo não era esse, irmãos, para a gente focar nas coisas espirituais, nas coisas que Deus nos tem nos outorgado, e não nas materiais, não nas terrenas, não nas passageiras, momentâneas? Porque, irmãos, em meio a tanta dificuldade, tanto problema que a gente vê no nosso país, irmãos, eu tenho certeza de uma coisa: os cristãos que menos são abalados, aleluias, são aqueles que pensam nas coisas de cima, nas coisas espirituais. Pode observar, irmãos, os homens, alguém falou essa palavra, agora não lembro de memória quem foi que disse, mas ele falou que os homens e mulheres que mais fizeram aqui na terra foram aqueles que mais pensaram no céu. Aleluia. Irmãos, isso é maravilhoso. É glorioso que Deus, em Cristo Jesus e na direção do Teu Espírito Santo, nos ajude a compreender isso, para fazermos mais por Deus, para Deus aqui na terra, mas com pensamento no céu. Aleluias, glórias a Deus. Prosseguindo, irmãos, subtópico 3 agora, a nova condição. Que condição é essa, irmão Claudemir? A expressão em Cristo, lembra que falamos no comecinho? Em Cristo. Irmãos, se a gente observar, alguns escritores, alguns estudantes, estudiosos da Bíblia, doutores, assim, sucessivamente, comenta que essa expressão em Cristo, ela ocorre nos escritos de Paulo, no Novo Testamento, cerca de 160 vezes. Então, vamos observar que não é pouco. E nesta carta aqui em Efésios que estamos estudando, somente nela, 36 vezes nos acontece essa expressão em Cristo. E em outra Bíblia de estudo que eu tenho aqui em casa, os comentadores dela comentam que no capítulo 1, que estamos estudando aqui, do versículo 3 ao versículo 12, eles comentando, irmãos, essa palavra em Cristo, nele, para ele, dele, ocorre cerca de 12 vezes, só nesse primeiro capítulo. Então eles falam que esse termo aí, que resumindo para Cristo, ocorre dessa forma. Então a gente observa que essa nossa nova condição, irmãos, depende única e exclusivamente de Cristo. É dele, irmãos, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação, todo o reconhecimento é para ele. Aleluias. E aí depois a gente observa aqui, irmãos, concluindo aqui o finalzinho desse subtópico 3, portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. Aleluias. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Irmãos, vale a pena ressaltar aqui uma coisa interessante, que quando Paulo escreveu essa carta aqui aos Efésios, Paulo estava preso, claro, mas a gente observa que os irmãos ali em Éfeso estavam numa colônia ou num lugar onde que os romanos dominavam. Vale ressaltar o seguinte, irmãos, que para os romanos, olha só que coisa interessante, irmãos, quando alguém era um escravo, e assim, após ele ser liberto por um preço pago pela sua liberdade da escravidão, ele tinha todo o direito daquele dono que o pagou, vamos dizer assim, irmãos, comprou a sua sentença, e se esse homem tivesse filhos, ele tinha todo o direito de herdar a herança na casa com os filhos daquele homem. Então, para os romanos, a lei do romano dizia isso, irmãos. Então, observe que Paulo está mostrando aqui para nós que em Cristo, aleluias, glórias a Deus. Irmãos, nós temos os mesmos, irmãos, benefícios que Deus outorgou a Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Obrigado, papai querido. Obrigado, Senhor, por nos conceder esse tão maravilhoso privilégio de, em Cristo Jesus, herdarmos todas essas bênçãos que a gente observou aqui espirituais no subtópico 2. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é coisa gloriosa. Então, quando Paulo escreveu isso, Paulo tinha em mente, os irmãos tinham em mente que uma vez em Cristo, eles tinham direito a toda essa posse dessas bênçãos espirituais outorgada por Deus. Aleluias, glórias a Deus. Muito bem, irmãos, prosseguindo o nosso estudo agora, o tópico de número 2, né, com os seus respectivos subtópicos, né, são 3 subtópicos, agora no tópico 2, e aí a gente vai, como falei para os irmãos, continuar, né, esse nosso estudo, esse nosso empenho em conhecimento da palavra de Deus. O tópico 2 diz o seguinte, irmãos: uma vida cristocêntrica neste mundo. Uma vida cristocêntrica neste mundo. O que quer dizer cristocêntrico, irmãos? Cristocêntrico. Cristo no centro. Então eu ter consciência de que Cristo Jesus tem que estarmos no centro da minha vida, das minhas vontades, dos meus desejos, das minhas atitudes. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas aqueles que pensam, aleluia,
nas coisas de cima, irmãos, com certeza consegue viver, irmãos, a tal modo que o Senhor se agrade por ele ser uma nova criatura e que Cristo é o centro da sua vida. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. E é interessante observar que essa projeção de Deus aqui, irmãos, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A gente vai ver que ali, irmãos, há uma profecia em que Deus falou, falando com a serpente ali, né, tipificando Satanás, o inimigo das nossas almas, que ele poria inimizade entre a mulher e ele, entre a semente da mulher e a semente dele. Esta, no caso, lhe feriria a cabeça, a semente da mulher, e ele lhe feriria o calcanhar. Então a gente observa que aqui também, irmãos, há uma palavra profética dizendo que haveria um tempo, chegaria um tempo, que depois a gente vai estudar aqui, que está um pouco mais para baixo, o tempo que essa semente viria ao mundo, e ela iria ferir, né, a cabeça do inimigo. E às vezes a gente fala assim, e Deus vai esmagar, que Deus falou que ia esmagar, mas aqui no texto não está falando que Deus ia esmagar, está falando que Deus, falando para a serpente, a profecia, que a semente da mulher ia ferir. Agora, quando Paulo escreve aos irmãos lá aos Romanos, no capítulo 14 ou 15, ele cita que em breve Jesus Cristo esmagaria. Então a gente observa que aqui também tem que tomar cuidado para não ficar falando besteira, falando abobrinha. Que na passagem aqui, Deus está uma profecia que Deus falou para a mulher, para Adão e Eva ali, para a serpente, que esta iria ferir, né, a sua cabeça e ela lhe feriria o calcanhar. Então, com isso a gente observa que já que começa, irmãos, o plano arquitetado por Deus, já desde a fundação do mundo, o inimigo achando que tinha destruído, acabado com o homem após ali Adão e Eva desobedecer e pecar no jardim do Éden, ele estava muito enganado. Mas o plano de Deus, ele é infinitamente maior que o pensamento humano, de qualquer outro que imagine que é alguma coisa na face da terra. Sobrepuja, irmão, sobrepuja. E aí a gente observa então o subtópico 1, que diz a revelação do mistério. Oh, glória a Deus! E, irmãos, se é a revelação do mistério, então a gente observa que não tem nada oculto, irmãos. O que falta é a gente buscar compreender. Que às vezes alguém pode dizer assim, não, que Deus me revelou uma coisa nova. Cuidado. Não tem nada de novo, irmãos. Está tudo revelado. O que basta é nós buscarmos agora a aprender a compreender isso que Deus revelou para Paulo. Deus nos mostrou. Às vezes a pessoa não consegue compreender, é porque a mente dele não está focada em Cristo, não está voltada nas coisas espirituais, mas está voltada nas coisas terrenas. Por isso que não compreende. Aí fala que agora tem algo novo que Deus revelou. Não tem nada de novo que Deus revelado. Tudo isso foi revelado. O que importa agora é que os homens entendam e buscam, focado com a mente de Cristo, a alcançar esses mistérios de Deus que já foi revelado para nós. Então, como está no versículo 9 do capítulo 1, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, como está em Colossenses 1, versículo 26, que Paulo fala que esse mistério, né, esteve oculto durante tempos, épocas, gerações, mas que Deus revelou aos seus santos. E Deus não é egoísta, e Deus não é aquele Deus mesquinho que fala, não, isso aqui não vou revelar, vou mostrar, mas Deus tem revelado. Deus tem nos concedido esse privilégio de conhecer, irmãos, como que é para os irmãos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor no conhecer a Jesus Cristo. Aleluias. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores, como está em João 3,16, com um texto áureo da nossa Bíblia. Muito bem. Prosseguindo, irmãos. E a sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, como está em Colossenses, do capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20. Que ao mesmo tempo que o Filho deu a preeminência de poder obedecer, aí a Bíblia nos fala aqui, nesses versículos, que Deus o concedeu sobre cabeça, né, de todos, vamos dizer assim, a arquitetura que Deus criou. Cristo é o cabeça da igreja. Ele vai colocar abaixo dos seus pés todos aqueles que às vezes não quiserem reconhecer o seu senhorio. Então a gente observa que Deus colocou e elevou Jesus Cristo a essa forma tão sublime e tão maravilhosa. O subtópico 2, irmãos, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo. Para Cristo, e o que subsiste em Cristo, como está em João 1, do versículo 1 ao versículo 3, né, que a Bíblia vai nos falar que nada do que existe ou foi feito sem ele não existiria. Né? Hebreus 1, 2 e 3 também comenta sobre isso. E aí, depois de prosseguindo aqui, irmãos, para a gente poder ganhar um tempinho aqui, a gente observa aqui, ó, que a dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Irmãos, aqui vale a pena uma palavrinha do nosso pastor Cláudio Honor de Andrade,
e que a gente deve tomar muito cuidado. Por quê? Porque o pastor Cláudio de Andrade, nesse livro dele aqui, irmãos, ó, esse livro dele aqui, Dicionário Teológico, ele comenta que essa plenitude dos tempos aqui, observe os irmãos, Efésios 1:10, está falando plenitude dos tempos, né? Plenitude de tempos, né? Plenitude de tempos, ou de tempos. Comparando, ele fala aqui em Gálatas 4:4, também fala plenitude, tem bíblias que fala plenitude de tempos também, mas ele fala que ali, irmãos, o Gálatas 4, versículo 4, é plenitude de tempo. Então, a gente vai ver que algumas traduções vai falar isso mesmo. Eu tenho aqui em casa, já verifiquei, né? A NVI minha é plenitude de tempo. A Russell Chat, que eu também tenho aqui, também é plenitude de tempo. E eu tenho uma nova versão internacional também, da NVI, nova versão internacional, também que fala plenitude de tempo. Só que eu tenho outras bíblias aqui que fala também Gálatas 4:4, que é plenitude de tempos, ou dos tempos, né? Mas o pastor Cláudio de Andrade fala que, por mais que não está exposto em algumas traduções, mas o correto ali diz ele que no grego, esse versículo 4 de Gálatas 4, capítulo 4, é plenitude de tempo. Aí então, vale aqui ressaltar o que, irmãos? Que há uma diferença. Porque a gente tem que entender o que é plenitude de tempo e o que é plenitude dos tempos, ou de tempos. Muito bem. Aí o que acontece? O que o pastor Cláudio de Andrade explica? Que esse plenitude de tempo de Gálatas 4:4 é a plenitude de tempo que? Dos gentios. Tempo esse que nem o pastor explica que a época em que Jesus Cristo veio, debaixo do poderio de Roma, e pôde, vamos dizer assim, irmãos, mostrar e demonstrar que essa plenitude ainda não havia se cumprido ou não havia terminado ainda. Porque observa que o pastor explica que começa lá antes, irmãos, de Cristo nascer, no ano 586 a.C., quando os babilônios invadiram Jerusalém. Nós vamos ter que agora procurar um pouquinho, estudar um pouquinho a história do povo de Israel, ali no finalzinho dos seus primeiro e segundo livro de Reis, e também no finalzinho dos livros de Segunda Crônica, né? Vai citar alguma coisa sobre isso. E ali começou, irmãos, no ano 586 a.C. E ele fala, o pastor Cláudio de Andrade comenta, que vai perdurar até a implantação do reino milenial de Cristo. Plenitude de tempos. E aí depois ele fala que essa de Efésios aqui, plenitude dos tempos, já é a eternidade. Já é a implantação do reino, após o reino milenial de Cristo, já é a questão da eternidade, e por isso que o pastor fala aqui, ó. Aqui a palavra grega para tempos, tá vendo aqui, irmãos, relacionada a Efésios 1:10, não é o Cronos. Essa palavra de Efésios 1:10 já é o tempo que vem aqui, o Kairos, irmãos, ó, que traz uma ideologia de cronologia mais Kairos, tá vendo, irmãos? Que se refere ao tempo divino, previamente determinado, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, você observa que há uma diferença. Então, isso é muito bom para quem está estudando a Bíblia, que tem pesquisando, que foi por isso que é bom ter, às vezes, várias traduções para que você possa comparar um versículo como esse. Que às vezes alguém pode pregar em Gálatas 4:4 e falar plenitude dos tempos, que Deus vai interferir, que Deus vai agir, que Deus vai completar aquilo que Deus planejou, mas planejar o quê? De que forma? Então a gente observa que esse Gálatas 4:4 não é a plenitude dos tempos como está aqui em Efésios 1:10. Porque aquela plenitude do tempo lá, irmãos, que Paulo está se referindo em Gálatas 4:4, é o tempo Cronos, relacionado com o homem. E esse Efésios 1:10 é o tempo Kairos, é o tempo de Deus já distinguido por Deus para a eternidade, coisa que a nossa mente não consegue compreender. Por isso que o pastor Cláudio de Andrade procura deixar essa explicação para que não haja confusão. E é muito importante, depois vamos pesquisar também, vamos ver procurar em outra Bíblia, vamos ver que há diferença realmente com relação de tempo de Gálatas 4:4 e tempos de Efésios 1:10. Certo, irmãos? Mas eu creio que deu para os irmãos poder compreender com relação a essa questão de plenitude de tempo ou plenitude dos tempos. Muito bem. Subtópico 3 agora, irmãos. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, glórias a Deus, que Deus quis, vamos dizer assim, Deus quis convergir ou colocar num só corpo, numa só igreja, um corpo, dois povos, judeus e gentios. Então não há distinção para o nosso Deus. Paulo muda o pronome nós, que ele está referindo a quem quando ele fala nós? Ele e os judeus, para também vós. O pronome agora de Paulo, que era para nós, agora também para vós, que ele está referindo a quem? Aos gentios. Então, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Está vendo, irmãos? Herdeiros! Eram presos,
condenados pelo pecado, mas Cristo os libertou e os concedeu, aleluia, oh glória a Deus, sermos herdeiros, irmãos. É coisa maravilhosa, é coisa gloriosa, irmãos, é coisa tremenda. Realmente a gente sente um gozo na alma, coisa maravilhosa, irmãos. Prosseguindo aqui, por conseguinte, o finalzinho aqui, para a gente poder, concluir aqui esse subtópico 2, por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória, como está em Atos capítulo 17, e versículo 28, ali Paulo ministrando ou pregando ali no Areópago, em Atenas, né? Ali em Corinto. Então, com isso, irmãos, a gente observa que, basicamente, quando Paulo se fala, tudo que somos, fazemos, possuímos vem de Deus, irmãos, é como que a gente procurasse a entender que tudo que a gente vive, irmãos, ou pretende viver, depende de Deus. E aí a gente vai ver que Paulo também escreveu isso aí lá em Romanos capítulo 11, que alguns até fizeram louvor, a partir do versículo 23. Ali a gente observa que tem mais uma doxologia de Paulo, que ele começa a falar assim, ó profundidade da riqueza, irmãos. Olha que coisa linda! Tanto do conhecimento no saber de Cristo. Aí depois Paulo começa a falar, e também ele fala assim, porque dele, por ele e para ele estão todas as coisas. Aí ele pôs a glória para tudo sempre. Amém, aleluia, oh glória a Deus. Irmãos, é tudo isso que a gente observa aqui, ó. É o subtópico 3 resumido, que tudo é para louvor da sua glória. Por isso, irmãos, quando a gente nos colocar na presença de Deus, irmãos, seja com o joelho dobrado, seja na casa do Senhor, nos cultos, irmãos, lembre disso, que tudo é para o louvor da sua glória. Faça com alegria, faça com prazer, mente da alma, irmãos, aquele gozo fluindo da nossa alma, com o Espírito Santo concluindo, o Espírito Santo concordando conosco, que é para a glória de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Prosseguindo aqui, irmãos, o tópico 3 agora e o último. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Muito bem. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai, concluída pelo Deus Filho, e agora ele desempenha, o Deus Espírito Santo, nesse papel, irmãos, da Santíssima Trindade, que é uma doutrina gloriosa para a gente estudar mais, pesquisar mais, ver mais, porque a gente observa que é coisa linda, irmãos, tremenda. O subtópico 1, o selo do Espírito Santo. Olha aqui, irmãos, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Olha só, irmãos, que coisa linda. Então, nos tempos bíblicos, quando se fala que Paulo fala que ele nos selou, pois vamos compreender que quando alguém selava uma propriedade, carimbava alguma coisa ali com carimbo, pertence a essa pessoa, é de tal pessoa. É isso que Paulo quer dizer. Que quando a pessoa aceita Jesus Cristo, como diz o saudoso pastor Antônio Gilberto, a pessoa aceita Jesus, automaticamente ela é batizada no corpo de Cristo. Então, vamos dizer assim, é como se o Espírito Santo marcasse a pessoa com seu selo e colocasse ela no corpo de Cristo, que é a igreja espiritual, irmãos. Não confundir com a igreja carnal que a gente vê aqui, natural, né? Não vou falar assim, vou falar o termo carnal, senão vou falar uma coisa muito falando tudo carnais. Não, não é isso. O termo natural. Igreja, denominações, variadas congregações, né? Vários ministérios, outros ministérios que tem. Então a gente observa que ministérios, não, outras denominações. Então com isso, denominado assim, desse aglomerado de pessoas, vai sair a igreja espiritual. E nesses denominadas, várias denominações, o Espírito Santo tem pegado pessoas, mas selado elas, dizendo assim, você é propriedade exclusiva minha, ou pertence ao Pai. Então, quando chegarmos o dia do toque da trombeta, aqueles que morreram em Cristo, os que estão vivos em Cristo, irmãos, o selo vai ser a identificação. Aleluia! Glórias a Deus, que vai demonstrar, você me pertence. Você é meu, você é meu. Esse tem a marca. Agora, quem não tem, irmãos, que um dia aceitou Jesus, achou que era uma vez salvo, salvo para sempre, se desviou, não tem jeito. Não tem jeito mesmo, não tem como entrar. Tem que estar com essa marca. Por isso que fala a questão do versículo 3 do capítulo 1, do capítulo 1, né? Primeiro de Efésios, é a questão com relação ao selo do Espírito Santo. O subtópico 2 agora, irmãos, o penhor da nossa herança. O que significa esse penhor? O termo grego arrabadon, para penhor, pode ser lido como o quê, irmãos? Como um depósito, como uma garantia, o penhor, no caso, né? Ou ainda a primeira parcela. Olha que coisa linda, irmãos. Por isso que, irmãos, a gente tem que ter uma mentalidade espiritual para a gente poder compreender. Porque se esse penhor aqui da nossa herança é traduzido no grego, né? A gente entende que o Novo Testamento foi escrito no grego. Como depósito, a gente entende então que Deus fez um depósito na nossa vida.
a gente começa a observar e olhar nos escritos de Jesus, quando ele falou nas as suas parábolas, quando ele deu talentos para alguns ali, uns 5, outro 3, outro 1, e outro foi lá, granjeou e conseguiu mais, né? Outro 5, 2 e 1, aí o outro granjeou de novo, e outro foi lá e escondeu. Aí Deus fala, Jesus falando, por que então você não pegou o que era, me pertencia e levou os banqueiros? Então, com isso que eu tenho que entender, irmãos, Deus fez um depósito na nossa vida, através de Cristo Jesus, com a ação do Espírito Santo, que não é para a gente ficar parado, irmãos. Acima de tudo, temos o selo, sim, mas temos que procurar fazer com que esse selo alcance outras vidas, outros povos, outras nações. E com isso a gente vai estar, irmãos, desempenhando o papel principal que Deus espera de cada um de nós, irmãos, que é a evangelização de todo o globo terrestre. Fazendo a nossa parte, com certeza, irmãos, o nome do Senhor vai ser glorificado e tudo que nós fizermos vai ser para a glória e para a honra do nosso Senhor. Então, irmãos, a gente observa que com isso, nós, como crentes cristãos, nós temos o penhor do nosso Deus como uma herança, irmãos, que nos está garantida, que é a vida eterna. Então todo crente realmente tem a consciência de que ele é salvo em Cristo Jesus, ele sabe que na sua vida tem o penhor de Cristo. Então que em breve, quando Jesus Cristo voltar para buscar a igreja ou partir desse mundo, eu sei que minha vida está selada com o selo do Espírito Santo e também tem um penhor na minha vida, que tem um pagamento que Jesus Cristo fez por mim, na minha vida. Quando eu aceitei as minhas mãos, levantei as mãos e confessei Ele como meu único Senhor e Salvador, há na minha vida o penhor. Então dizendo que eu pertenço a Ele. E que em breve Ele vai me buscar, me resgatar, me tirar deste mundo, irmãos. Aí a gente observa que seria o quê? O termo da redenção do nosso corpo deste mundo de pecado ou desta vida. Então, irmãos, por isso que, irmãos, vale a pena a gente ser fiel e servir ao Senhor e procurar compreender e entender a sua palavra. Concluindo nossa aula de hoje, irmãos. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, tá vendo ali, irmãos? Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino será plenamente executado. Então, a gente observa que esse plenamente, a plenitude dos tempos aqui, irmãos, já é o tempo de Deus, o tempo Kairos, não é o tempo Cronos de Gálatas 4:4. E aí a gente já começa a ver, olha como é que a gente está aprendendo a palavra de Deus. É coisa maravilhosa. Irmãos, para poder concluir nossa aula aqui, nosso pensamento, eu só queria voltar aqui no texto áureo, para poder passar para os irmãos uma coisinha que o pastor Elianai Cabral passou aqui nesse versículo 3, e eu creio que vale a pena a nossa conclusão para a gente poder compreender melhor a relação com esse versículo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Nesse livro aqui, comentário bíblico dessa carta aos Efésios do pastor Elianai Cabral, ele comenta que esse versículo 3 aqui, a questão da palavra o qual nos abençoou, está no pretérito perfeito simples. Eu não sou, irmãos, professor de português, mas o pastor Elianai Cabral, ele comenta que esse versículo aqui, o qual nos abençoou, está no pretérito perfeito simples e denota uma ação do passado, né? Completa e acabada. Mas ele fala que tem outra versão, o qual nos abençoou e o qual nos tem abençoado. E eu procurei aqui em casa, achei também a minha revista, a minha Bíblia Plenitude, de estudo Plenitude tem, a Russell Shedd tem também. Então a gente observa que, aí você observa que Paulo usa a expressão o qual nos abençoou referindo ao passado, pretérito perfeito simples, uma ação completa e acabada, mas também tem a relação que nos tem abençoado, que denota uma ação da palavra pretérito perfeito composto agora, não é mais simples, agora é composto, é abençoado, que demanda, irmãos, do passado e culmina no presente. Essa ação, então, vem do passado e culmina no presente. E o interessante é que o pastor Elianai Cabral ele frisa bem que tanto uma expressão como a outra nos tem abençoado como nos abençoou, é da mesma fonte. Jesus Cristo. Onde emana, irmãos, toda a fonte do saber, do poder, da graça e do poder, vamos dizer assim, irmãos, das maravilhas de Deus para conosco. E detalhe, irmãos, essa fonte não parou de jorrar, ela continua a jorrar. Vida, 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 vida abundantemente. Então, irmãos, que Deus nos abençoe.
Que Deus nos ajude a continuar, irmãos, estudando, procurando aprender a palavra de Deus e que assim sendo, irmãos, com certeza vamos estar, irmãos, procurando ser ou fazer como homens e mulheres que estão procurando a verdadeira estatura e o conhecimento e a perfeição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Espero em Deus que essa aula, irmãos, tenha ajudado em muitos irmãos e se Jesus Cristo não vier, não voltar e nos der vida e saúde, estaremos novamente fazendo uma outra aula para os irmãos, agora aqui a lição de número 3, 19 de abril, que tem como título Eleição e Predestinação. Mas, irmão, existe isso mesmo? A pessoa ser predestinada para poder ir para o céu ou para o inferno? Se os irmãos quiserem aprender, estude durante a semana e depois estaremos fazendo uma aula para a gente poder estar explicando realmente com relação à questão da eleição e da predestinação. Deus abençoe a todos os irmãos. Uma ótima Páscoa para os irmãos aí. A gente sabemos que a nossa Páscoa é Jesus Cristo. E que Deus possa continuar abençoando a todos os irmãos e que em breve estaremos juntos, irmãos, reunidos na casa do Senhor para estarmos estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor, adorando Ele, glorificando a Ele, porque Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Deus abençoe os irmãos, fiquem com Deus, a paz do Senhor.